Vamos iniciar a nossa conversa. Muito boa tarde, candidato, prazer em ter aceito o convite aqui da Campina FM. Com o maior prazer, Arimatea. A você os meus cumprimentos, a toda a sua equipe. Eu faço os mesmos registros, entendendo todos eles a desnecessidade de mencionar nome a nome, mas o meu abraço cordial e a própria emissora por abrir esse espaço importante nesse instante que nós estamos vivendo, discutindo o futuro de Campina Grande. À sua disposição. Pois não, vai passar alguns assuntos aqui da série de entrevistas. Por exemplo, o candidato Adriano Galdino disse que ter fechado um restaurante popular é prova de insensibilidade política e administrativa e próprio de quem não conhece as necessidades da maioria da população. Concordo com o candidato do PSB. O pior é que não foi fechado um restaurante popular. O candidato do PSDB fechou 9 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares. Inclusive, documento de ontem mostra que esses restaurantes do Distrito dos Mecânicos e do centro da cidade, com mais 9 cozinhas comunitárias que atendiam a mais de 7 mil cidadãos campinenses de baixa renda, só não são reabertos porque, para o PSDB e para o candidato que ontem esteve, não é prioridade a assistência social, não é prioridade o programa de segurança alimentar. Para nós foi uma prioridade, tanto é que nós abrimos as cozinhas, construímos os restaurantes populares e o meu compromisso, porque quem fez pode ter e assumir o compromisso, é de imediatamente reabrir tanto cozinhas como restaurantes e ampliar a outras áreas que são suscetíveis e que necessitam de equipamentos dessa natureza. Mas o candidato do PSB acreditou o fechamento ao senhor. Equivocado. Nós não fechamos. O mês de dezembro, nós já garantíamos o período de férias. No mês de janeiro, antecipamos porque o último mês do nosso mandato era o mês de dezembro. É apenas uma informação mais acurada, tanto para o candidato do PSB, mas a linha, o pensamento de que é uma insensibilidade é do atual gestor, que teve tempo suficiente, e pior, mentiu quando em 2013 disse que iria reabrir as cozinhas do Jeremias, da Catingueira, de São José da Mata, de Galante, e não reabriu nenhuma delas, nem os restaurantes populares. Quem pode assumir o compromisso de reabrir somos nós, porque fomos nós que fizemos em parceria com o governo federal. Ainda nesse capítulo do restaurante, o candidato do PSDB, o atual prefeito, disse aqui na Campina FM ontem que somente em alimentos recebeu uma conta a pagar de 2 milhões de reais. É porque o candidato do PSDB ele não assume nada, ele é alheio, e a gente precisa de um prefeito que conheça a administração pública. É fundamental que todo gestor tenha competência, tenha conhecimento sobre o que acontece na administração e tenha a responsabilidade de falar a verdade. Então, ele, além de ter assumido e ter mentido em 2013, entre outras mentiras que ele professou, uma delas foi de que reabriria, e isso todos nós lembramos muito bem. Não o fez. E aí sempre, naquela repetição de comportamento, fica apontando para o passado. Não tem o mínimo compromisso de assumir as suas falhas, de assumir a sua fragilidade, de assumir o seu alheamento completo sobre o que está acontecendo em torno da administração pública municipal. Aqui está um documento que não nos deixa, porque não haveria de trazer nada se não fosse a verdade, que mostra o Ministério de Desenvolvimento Social, Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, diz cabalmente, através da sua secretária adjunta, a senhora Lilian dos Santos Harrell, que não são reabertas por força da indisposição e falta de vontade política da atual gestão. Eu tenho um compromisso com o social, Arimatea, sempre demonstrei isso, porque fomos nós que implantamos o sistema integrado, garantindo uma única passagem, enquanto o atual candidato do PSDB aumentou 3 vezes dentro de um único ano. Eu tenho sensibilidade social porque nós investimos na educação, construindo novas creches, enquanto o atual prefeito não conseguiu sequer entregar 6 das creches que nós começamos a executar com recursos em caixa. Nós temos compromisso com o social, porque triplicamos as unidades do Programa de Saúde da Família, e hoje nós vemos a saúde um desastre completo, ou seja, sem condições mínimas para que os servidores possam desempenhar um serviço de qualidade, e isso não é dito por mim, na condição de candidato de oposição, isso é dito pela população, que não tem um plano de saúde particular, que depende do SUS, mas não vê, por parte da prefeitura, medicamentos
A prefeitura hoje deve quase 20 milhões de reais a fornecedores de medicamentos. O prefeito vai, como veio ontem, em outras oportunidades, disse que as contas públicas elas estão sanadas. Um grande alheamento, para não dizer uma grande mentira. Só na saúde, só com medicamentos, são quase 20 milhões de reais entre 2015 e 2016. E os dados estão aqui no Sagres. Eu, inclusive, exponho aqui, até para que não haja dúvidas sobre o que nós estamos dizendo. Em relação à saúde, não apenas para os medicamentos, ambulatórios estão sem receber algo em torno de 10 milhões de reais só no ano de 2016. E o pior, mais grave, que o Ministério da Saúde vai ter conhecimento, e o Ministério Público do Estado da Paraíba deveria ter conhecimento, são recursos carimbados, transferidos para a Prefeitura, não utilizados. Então ele não faz o empenhamento desses prestadores de serviços, deve aos mesmos e utiliza desses recursos para outros fins. E é exatamente por isso que falta recursos para cumprir as suas obrigações com os servidores. Campina Grande viu ontem mais uma deflagração de greve dos agentes comunitários de saúde que foram enganados, e aí a minha solidariedade, até porque eu tenho condições de me solidarizar, porque fomos nós que regularizamos e efetivamente demos aos agentes comunitários como os agentes de combate à endemia, a completa tranquilidade no serviço público quando fizemos a sua regularização. E ontem, mais uma vez, eles tiveram que paralisar, como foram mais de 12 paralisações ao longo desses 12 últimos meses. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter uma administração, primeiro, de um prefeito competente, de um prefeito que tenha um comportamento de falar a verdade e que não seja alheio, que viva no mundo da lua, como vemos atualmente o atual candidato do PSDB. Outro assunto abordado aqui pelo candidato à reeleição, o prefeito Romero Rodrigues, foi sobre um empréstimo, o PENAFM, eu acho que PENAFM. é isso, em dólares. Segundo o prefeito, o senhor contraiu esse empréstimo em dólar, o objeto do financiamento não foi, o produto não foi entregue à prefeitura e o empréstimo foi em 2009 e o senhor entregou ao governo e não pagou nenhuma parcela. Olha, o prefeito, além de tudo, é de uma irresponsabilidade completa. Ele se resume a não ter a grandeza de assumir as suas responsabilidades. O PENAFM, Programa Nacional de Modernização Administrativa e Financeira, foi fundamental tanto para a nossa gestão como foi fundamental para a sua gestão. Inclusive, o coordenador do PENAFM, vereador da bancada do prefeito, bem o disse. No PENAFM, que foi um financiamento feito não apenas pela Prefeitura de Campina, mas feito por dezenas e centenas de milhares de municípios brasileiros, à época, permitiu a Campina Grande, além dos investimentos na reestruturação física de suas secretarias, a compra de diversos computadores, dezenas de computadores, permitiu atualizarmos os nossos sistemas, permitiu que nós fizéssemos o geoprocessamento em Campina Grande, que há mais de 20 anos não existia. Então, o que falta realmente é uma gestão que assuma as suas responsabilidades. O PENAFM, como feito por nós e também por outros municípios, deu a esses municípios que anuíram para com o financiamento, condições de avançar naquilo que é um quesito básico, a gerenciamento fiscal, a modernização administrativa financeira. É mais uma inverdade. O problema grave é que nós estamos e nos encontramos numa situação tão delicada sob o ponto de vista financeiro. Campina Grande está numa bancarrota sob o ponto de vista financeiro por força disso. Olha, você tem um prefeito que nas duas primeiras contas, Arimatea, é algo inconcebível. Enquanto eu tive as 8 contas aprovadas, e isso os deixa muito indóceis e os deixa extremamente chateados, o prefeito teve as 2 primeiras contas da Secretaria de Saúde rejeitadas, 2013 e 2014. E por quê, meus amigos? Simplesmente porque o prefeito fazia licitações por dispensa, e isso é rotineiro e comum na atual gestão. O prefeito gastou 100 milhões de reais fazendo contratos por interesse excepcional do poder público, quando não há esse interesse excepcional do poder público, e aí o Tribunal de Contas identificou nisso uma irregularidade.
Ao invés de investir naquilo que é prioridade, investir no plano de cargos, carreira e remuneração dos agentes, dos demais integrantes da saúde, concluir as creches que nós deixamos, abrir a UPA Porte 2, que não foi aberta ainda, em que pese ter nos deixado 2.400.000 reais, e o prefeito diz, não reabro, ou não abro. Por quê? Porque usa dinheiro com o intuito político-eleitoral, até ao máximo da irresponsabilidade, que é o de fazer contratos de prestadores no período vedado. Então, o PENAFM, além de ter sido legal, prestou a Campina Grande, sob nossa gestão e ainda para a gestão dele e de todos os demais outros administradores, um serviço fundamental, que foi modernizar a estrutura administrativa, financeira e contábil. O senhor fez amortizações desse empréstimo na sua gestão? Sim, deve ter. É só fazer o acompanhamento. Agora, as gestões, Arimatea, como você sabe, elas são impessoais. Os compromissos assumidos por gestões que anteriormente vieram, antes de mim, nós assumimos também da parte dele e da parte de quem quer que venha a ser. Isso é o trivial, o óbvio, no instante em que você faz compromissos e convênios dessa natureza. Não há desconhecimento, não há um ponto de questionamento na legalidade desse convênio firmado. E não foi Campina Grande. Foi Campina Grande, dezenas e centenas e milhares de municípios que anuíram ao PENAFM. Você tinha o PEMAT e tinha o PENAFM. Nós tivemos cerca de 11.300.000 reais de um financiamento. E o coordenador desse financiamento, acompanhando todo esse processamento, é inclusive um aliado da base do prefeito, um vereador da situação. O candidato Arthur Bolin tem dito que Campina Grande precisa sair urgentemente, e às vezes o candidato Adriano tem verbalizado nessa direção, de uma gangorra política. Como é que o senhor encara esse tipo de É compreensível, é um discurso político. Se a gangorra política existisse sem que um dos seus pretendentes, e eu não me coloco nessa gangorra política, eu me coloco na condição de quem fez por Campina. Eu só me apresento porque sei que nós fizemos 3.000 obras. Então fomos nós que fizemos a Feira da Prata, fomos nós que deixamos os recursos e o atual prefeito incompetentemente perdeu os recursos da Feira Central, fomos nós que viabilizamos o centro administrativo e começamos a obra e o prefeito incompetentemente, atualmente, a pasta ou à frente da gestão perdeu esses recursos, fomos nós que viabilizamos as cartas de anuência do VLT e nós vamos implementar o VLT e isso condói aos administradores atuais, porque eles não fizeram e nós vamos fazer com muita simplicidade, com razoável tranquilidade. Nós temos a condição, humildemente, e me desculpe a imodéstia, de nos apresentarmos como candidato, porque temos 3.000 obras realizadas. Fomos nós que investimos na educação, fomos nós que fizemos concursos públicos, o atual prefeito fez 2 e 1 foi inválido, fomos nós que fizemos todos os planos de carreira e remuneração, respeitando ao servidor, fomos nós que implantamos um calendário de pagamento dentro do mês trabalhado. Hoje existem prestadores que estão sem receber há 2 meses. Os prestadores de serviços em Campina Grande, sob a gestão do atual prefeito, vivem na semi-escravização. Ou eu estou mentindo? Eles não recebem 13º, eles não recebem terço de férias, eles não têm qualquer segurança e ainda por cima são obrigados a participarem de eventos da atual coligação do PSDB e outros fatos que são reprováveis. Então, apresento-me na condição de candidato porque durante 8 anos nós mudamos a face de Campina Grande na recuperação dessa autoestima. Nós geramos mais de 30.000 empregos com carteiras assinadas. O Cadastro Geral de Emprego e Desemprego mostra isso. Nós triplicamos as unidades do Programa de Saúde da Família. Nós chamamos mais de 7.500 servidores aprovados pelos concursos. Nós recriamos a Guarda Municipal, que hoje está acabada. Nós demos valorização aos nossos servidores. Nós urbanizamos áreas completamente degradadas, como foi o Jeremias, como foi o Araxá, como foi o São Januário, e demos ainda condições de urbanização com recursos em caixa e que não foram aproveitados pelo atual prefeito. É o caso do canal de Santa Rosa, é o caso do canal da Ramadinha, é o caso do canal das Malvinas, enfim, a UPA Porte 2, a quem ou a qual eu fiz menções. Então, o discurso político do PSB ou de qualquer uma outra candidatura é plenamente compreensível. Agora, nós nos sentimos autorizados porque realizamos. E quem realizou um dia pode e haverá de realizar a partir de janeiro. O afastamento da presidente Dilma do cargo foi um ato de justiça? Isso é uma questão que cabe a cada eleitor, ao Senado, que cabe a cada julgador. Eu não fui julgador.
na verdade, na condição de candidato, na condição de deputado federal, simplesmente a Câmara Federal se posicionou para que fossem feitas as apreciações e investigações. Se o Senado Federal, pela maioria de votos, até com votos a mais, achou que a presidenta Dilma cometeu crime de responsabilidade, é uma decisão que única e exclusivamente concerne ao âmbito daquela Casa Legislativa. Enquanto cidadão, o senhor acha que o Senado agiu corretamente? Precisava ser investigado. Agora, chegar ao desfecho de concluir sobre a sua decisão, foi o Senado que assim se posicionou. Ok, vamos concluindo o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com temas pré-definidos com o candidato a prefeito veneziano Vital do Rego. Até já. E vai para o segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito veneziano Vital do Rego. Só recordando, nesse bloco eu vou sortear os temas e o candidato vai expor seus conceitos ou propostas mediante os temas que serão sorteados. Os temas foram previamente definidos pelas assessorias. Primeiro tema sorteado: desenvolvimento econômico. Perfeito. E tem tudo a ver com aquilo que nós, no primeiro período, nos 2 períodos em que estivemos à frente da prefeitura, propusemos. Penso que Campina recuperou, além da sua autoestima, a capacidade de ser uma cidade que atrairia, como atraiu, diversos empreendimentos. E eu fazia menções muito rápidas. Os investimentos públicos que nós fizemos, só no programa Vias Abertas, foram mais de 150 milhões de reais. Com isso, houve investimentos paralelos na indústria da construção civil. Nós geramos mais de 30 mil postos de trabalho com carteira assinada. Hoje você tem, percentualmente, na atual gestão, na gestão do candidato à reeleição, 0 em termos de média de empregos gerados e ofertados com carteira assinada. O que nós nos propusemos a fazer é exatamente ter na prefeitura um gestor que busque, um gestor que tenha iniciativa, e não um gestor alheio, um gestor que não saiba buscar as condições. Vivendo num momento delicado de crise econômica, institucional, fundamental é que haja por parte do gestor, do condutor, uma posição, a autoridade de buscar junto às esferas nacionais, junto à esfera estadual e junto à iniciativa privada essa composição. Nós vamos fazer esses investimentos através daquilo que competirá à prefeitura, mostrando que Campina é capaz de absorver e atrair investimentos privados. Outro tema. Saúde. A saúde é um desastre completo. Campina Grande vive uma crise, não. Campina Grande não está simplesmente na UTI. Campina Grande está num balão de oxigênio. Você tem a crise que envolve os servidores que não recebem, que não têm os seus planos de carreira e remuneração. Os ACS deflagraram ou continuam o processo paredista. Você tem na saúde a ausência de médicos, porque não há concursos. Você tem a ausência de medicamentos. Quem quer fazer um exame especializado tem que esperar 1 ano e meio, 2 anos. Ontem eu recebia de um médico do Pedro I e dizia: olha, veneziano, eu estou aqui de braços cruzados. Vim para o plantão para fazer cirurgias eletivas e simplesmente por força de contenção de despesas não estou trabalhando. Você tem uma administração que não abriu a UPA Porte 2 por incompetência, por insensibilidade, por achar que a saúde não é prioridade. Para mim é. Quem fez a triplicação no número de equipes do Programa de Saúde da Família. Cito inclusive como exemplo maior o bairro das Malvinas, que não tinha uma única equipe e nós levamos 100% de cobertura. E esses 100% nós levaremos a toda Campina Grande. Deixamos Campina com 85% de cobertura do PSF e o atual gestor, candidato à reeleição, ampliou apenas 1%. Então nós vamos sanear as contas. Hoje a Secretaria de Saúde deve ter, só no ano de 2016, cerca de 50 milhões de reais de débitos, 38 milhões já consolidados e os números estão no próprio Sagres. Então a gente vai investir na atenção básica, nós vamos investir nos servidores que integram a saúde, nós vamos trazer de volta o fortalecimento dos CAPs. Os CAPs estão arrasados. Eu inclusive participei, o prefeito se omitiu, fugiu do debate em relação ao tema de saúde mental envolvendo álcool e drogas, promovido pela Universidade Estadual, e nós vamos tratar de recuperar. Como investir nos centros de especialização odontológica, investir lá em Galante na unidade mista
mista, que está também marginalizada, completamente esquecida. O SAMU está sucateado. Os servidores de nível superior do SAMU e do Pedro I não receberam ainda os seus salários. Então a saúde, que foi para nós uma prioridade, nós mostramos isso, voltará a ser. A maternidade que foi conosco conceituar, no nosso tempo, hoje, na administração atual, é vista e retratada nos noticiários, até mesmo nacionais, como uma maternidade onde as gestantes têm que dar à luz deitadas ao chão. Prefeito, há 2 meses, inaugurava o centro de partos normais. Só que a inauguração, passados esses 60 dias, Arimatea, não sei se você tem conhecimento, não teve funcionamento algum. Por força da ausência de parcerias da Prefeitura com a FAP, nós perdemos o atendimento pediátrico. Então a gente precisa ter esses investimentos e esses olhares diferenciados, que houve no nosso tempo e que lamentavelmente hoje é um desastre só, dito pela boca popular. Vamos a outro tema, para o candidato veneziano, abrindo aqui, infraestrutura. Foi outro grande ponto de nossa administração, graças a Deus, porque fui eu, o prefeito, que implantou o sistema integrado e eles diziam que nós não iríamos implantar. Como vamos implantar o VLT ao preço de R$1? Nós vamos implantar o metrô de superfície. Fomos nós que implantamos o programa Vias Abertas, com mais de 140 milhões, 150 milhões, em mais de 640 ruas e avenidas que foram asfaltadas e pavimentadas. E quero dizer ao senhor e à senhora que pavimentação ela é fundamental. Agora é preciso fazer a pavimentação fazendo antes a rede de esgoto, Arimatea. O que o prefeito de Campina Grande, candidato à reeleição, está fazendo por força do desespero de buscar votos, em alguns trechos, em alguns bairros, é pavimentar sem que antes ponha a linha de esgoto e a drenagem. O que significa isso? Meu querido internauta, meus queridos ouvintes, significa que você vai ter um duplo gasto, porque você vai ter que quebrar tudo o que foi feito para implantar a rede de esgoto e a drenagem. Nós vamos, exemplificando lá em Galante, nós vamos colocar em funcionamento o que nós deixamos, que foi um investimento para saneamento e que o prefeito, que é filho de Galante, simplesmente esqueceu. Fizemos em São José da Mata em 85% do seu território e funciona muito bem. Então a infraestrutura viária, a infraestrutura renovando a malha ferroviária para a implantação do VLT, do metrô de superfície, será uma das ações mais proeminentes da nossa gestão. Repito sempre, quem pôde fazer, quem pôde demonstrar com obras de infraestrutura como macro-drenagem em diversos bairros, urbanizamos o Araxá, urbanizamos o São Januário, entregamos mais de 7.800, quase 8.000 unidades residenciais comprovadas, com pessoas morando efetivamente nessas unidades, o que demonstra infraestrutura como um dos pontos, uma das molas mestras da nossa futura gestão também. Vamos para mais um tema. Assistência social. O ponto principal da assistência social, além dos diversos programas que nós desenvolvíamos em parcerias intersetorializadas com a Secretaria de Educação, quando nós implementamos projetos, vou citar na área da educação, que era de comum conhecimento com a Secretaria de Assistência Social, a escola em tempo integral. E nós valorizávamos os professores, valorizávamos os cuidadores. A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Coordenadoria do Fome Zero, tinha um dos principais programas assistenciais em Campina Grande, em parceria com o governo federal, que era exatamente o dos restaurantes populares e das cozinhas comunitárias. Nós assim o fizemos e nós investíamos, porque sabíamos que tínhamos que subsidiar. Hoje, a atual gestão, passados 3 anos e 7 meses, graças a Deus está chegando ao seu final, não reabriu nenhuma cozinha comunitária, não reabriu o Distrito dos Mecânicos, o restaurante, não reabriu o restaurante do centro da cidade, o Edson Diniz. Os demais outros programas desenvolvidos, nós vamos trazer de volta o Ruanda, nós vamos fortalecer os centros de referência à assistência social, nós vamos revitalizar e fortalecer políticas públicas para as mulheres, para os jovens, que tem na figura e na referência do meu vice-prefeito Felipe Gaudêncio, uma referência de quem vai tratar e focar como prioridades políticas de gênero e também para a juventude. Então, assistência social, de uma forma extremamente bem conduzida, será um dos pilares da nossa gestão. No tema anterior, eu esquecia, e vale a pena renovar aqui, até por uma lembrança do professor Constantino Soares, infraestrutura. Nós vamos e assumimos o compromisso de concluir as obras que estão paralisadas e que nós deixamos.
As cozinhas eu já falei, os canais, obras de macrodrenagem, que são infraestrutura, no caso, o Canal da Ramadinha, o Canal de Santa Rosa, os 4,5 milhões que nós deixamos iniciados para o Jardim Europa, o Jardim América, os recursos que nós conseguimos através de emenda do senador Vital do Rego Filho para a Feira Central, que nós iniciamos, inclusive com emendas já liberadas à época e com medições pagas na ordem de R$800 mil, e que o atual prefeito, por ser incompetente, por não ter compromisso em fazer, perdeu. O centro administrativo, uma parceria público-privada da ordem de R$52 milhões que nós iniciamos, ordem de serviço assinada, obra iniciada, em fevereiro ele revogava todos os atos procedimentais. Então, recuperaremos, concluiremos aquelas obras de infraestrutura e voltaremos a fazer investimentos nesse segmento. Candidato veneziano, participando aqui na Campina FM, vamos para mais um assunto: turismo e eventos. Turismo foi inclusive a oportunidade de traz anteontem de nós debatermos com o Trade, debatermos com o Convention Bureau. Nós vamos investir, nós vamos preencher o calendário anual de Campina Grande, fortalecendo os atuais, que são aqueles que acontecem no período de carnaval, fortalecendo e profissionalizando o que se perdeu para o nosso São João. Ou seja, eu me recordo do São João, a época em que você não tinha o piso industrial, em que você não tinha a pavimentação completa, onde você não tinha baterias de toaletes. Investimos R$4,5 milhões. Quem vai ao Parque do Povo desde 2005 para cá é completamente diferente do Parque do Povo na administração dos 20 anos. Criamos o Natal dos Sonhos, uma ideia que nasceu da nossa gestão em 2005 e que viabilizou um novo nicho nos eventos turísticos de Campina Grande. Então haverá um preenchimento. E esse foi um compromisso nosso. Ao lado do turismo de eventos, nós vamos fazer investimentos no turismo de negócios. Para isso, precisamos de uma autonomia administrativa e vamos ter uma secretaria de turismo com um conselho municipal, aonde estarão congregadas as opiniões advindas da sociedade civil, daqueles que representam bares, restaurantes, daqueles que falam pelos companheiros taxistas, mototaxistas, empresários de transportes coletivos, enfim. Esse conselho norteará, com a presença do poder público, políticas permanentes de prospecção a recursos, a fim de que tenhamos no turismo de Campina Grande aquilo que houve conosco e que precisa ser revitalizado, a profissionalização perdida sob essa gestão. Outro tema, vamos lá: meio ambiente. Nós falamos e falamos muito à vontade também sobre esse tema. Cito como prova da nossa preocupação, fomos nós como prefeito que resolvemos um dos mais graves problemas de meio ambiente que poucos se lembram: o fim do lixão de Campina Grande. Quem fechou o lixão de Campina Grande não foi a gestão que o criou, a gestão dos 20 anos em 1994. Quem fechou o lixão do Mutirão e do Alto Serrotão fomos nós, dando condições, saúde pública para toda aquela área e para toda Campina Grande. Outra iniciativa que diz respeito a uma política de meio ambiente sustentável foi quando nós fizemos uma parceria público-privada para que nós tivéssemos um matadouro identificando a carne consumida pelo consumidor campinense com um selo de inspeção municipal. Política de meio ambiente, tratar o grave problema que hoje nós temos da água. Dependemos sim, como solução definitiva, da transposição do São Francisco. A partir dela, a partir da chegada dessas águas em março, estamos trabalhando paliativamente com perfuração de poços, inclusive com recursos que nós conseguimos, construção de cisternas, apresentamos emenda para o desassoreamento do açude e Buqueirão. Prefeito, nós haveremos de implantar uma política de uso de uma tecnologia hoje dominada por todo o mundo, que é o reuso da água, tanto para as plantas empresariais, para os negócios comerciais, como para nós mesmos. As nossas escolas, as nossas unidades de saúde haverão de fazer esse reuso d'água. Então nós vamos ter uma política de sustentabilidade. Como também, como falo aqui da Palmeira, nós vamos criar o Centro de Preservação Ambiental da região do Lozeiro. Outro tema para o candidato veneziano, vamos lá: segurança. Segurança. Eu lamento que o atual prefeito tenha deixado e acabado a Guarda Municipal praticamente, porque não se acaba apenas extinguindo-a, mas se acaba deixando ao léu, completamente abandonados, os agentes de segurança, os agentes da Guarda Municipal. Nós recriamos a Guarda Municipal, fizemos concurso público, dignificamos a nossa relação, investimos nas condições de trabalho. Nós vamos, e isso é um compromisso que eu assumi já com os próprios agentes, nós vamos revitalizá-la, trazer de volta a
central de monitoramento com as câmeras que nós tínhamos para o centro da cidade e que hoje eu não sei onde elas estão. Segurança pública não é apenas um assunto afeto à Secretaria de Estado. Ela é própria de você como pai, de mim como pai, do cidadão, da cidadã que está ministrando aulas lá nas suas escolas para os nossos filhos. E é também do Poder Público Municipal. Qual foi a atitude a não ser discursos políticos do atual prefeito? Nada. Acabou com a Guarda Municipal, transferindo inclusive de um núcleo, um ambiente bom de se trabalhar para uma casa por outros propósitos, por outros interesses, e nós vamos revitalizar, ampliar essa central de monitoramento para outros bairros, principalmente para aquelas avenidas e ruas onde há atividades comerciais, como também fazer com que no transporte público de Campina Grande nós tenhamos esse monitoramento. O senhor tem 55 segundos para as considerações finais. Pois bem, Arimatea, eu fico muito feliz, claro, tentei aqui dar celeridade, dinamicidade à minha exposição, eu assumo esse compromisso com Campina Grande porque me sinto não apenas com a vontade de poder voltar a administrar Campina, mas eu penso que Campina Grande poderia muito mais do que está havendo. Campina Grande, em 2012, decidiu por uma inovação que não era senão uma grande mentira, um grande engodo. Hoje, nós vemos toda uma estrutura administrativa acabada, serviços públicos sem a qualidade necessária, porque os servidores foram esquecidos, não há um tratamento condigno aos mesmos, obras paralisadas, a prefeitura na bancarrota em termos de orçamento e financeiro. Me coloco ao lado de Felipe e dos demais outros parceiros como condutores, a partir de janeiro, de uma política administrativa que resgatará a administração pública municipal. Que Deus nos abençoe sempre, Campina. Nosso muito obrigado ao candidato veneziano.